Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, está no ar mais um Estúdio Veja. Hoje é terça-feira e o assunto do programa é o desemprego e o mercado de trabalho. Para debater este tema, nós recebemos o Gil Van Delft, presidente do PageGroup Brasil, uma empresa global de recrutamento. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Também participa dessa conversa o Marcelo Sacati, repórter de Veja. Tudo bem, Sacati? Tudo bom, Silvio? Boa noite. Muito bem, bom, para a gente começar então, Gil, eu queria fazer uma pergunta numa linha ali um pouco mais genérica. Na semana passada foi divulgado um dado, o dado mais recente que a gente tem é de que o número de desempregados no Brasil superou ali os 14 milhões, são 14,2 milhões. Por outro lado, a economia, segundo alguns analistas, dá alguns sinais de melhora, de que os ventos teriam mudado, vamos dizer assim. Quando é e se é que vai ser possível sentir no mercado de trabalho algum tipo de recuperação? Acho que a primeira coisa, a boa notícia é que realmente a gente sente uma retomada da economia lenta, mas está começando a retomar. Eu acho que está em todas as notícias no mercado que há sinais de retomada. Muitas pessoas me perguntam quais são esses sinais, né? Um ano atrás, se você tivesse me perguntado, tem retomada já? Vocês estão sentindo? Eu falaria que vai piorar antes de melhorar. Hoje já consigo falar que eu acho que o país se estabilizou em grande parte do país, que é um país grande, que tem várias regiões, mas a gente tem sinais de retomada sim na economia. Mas o que falta ali para o mercado de trabalho sentir essa recuperação com mais força, vamos dizer assim? Acho que é natural, até a sua pergunta anterior, que aí uma reação mais lenta na retomada de empregos, né? Então a economia, os sinais de retomada da economia, com todos os indicadores positivos, que os juros caindo, a inflação caindo e as reformas começando a passar, eu acho que ganha mais força e ganha mais confiança no mercado. A reação de ganho de empregos, normalmente ele começa num ciclo um pouco mais atrasado do que imediatamente após uma notícia positiva no mercado. Eu acho que esse é um ponto interessante, até eu vou passar a bola para o Sacati, mas para que até quem nos acompanha ali de uma forma um pouco mais leiga, porque falar de economia é sempre um assunto um pouco mais árido, mais difícil, mas para tentar traduzir, então acho que você tocou num ponto. Você disse que é um ciclo posterior à questão do emprego, porque quem assiste o noticiário, quem lê o jornal, recebe algum tipo de notícia positiva, olha, melhorou, olha, aqueceu, mas puxa vida, na semana seguinte vem a notícia de que não tem emprego, né? Acho que esse é o ponto, só para a gente deixar traduzido, né? Acho que a parte boa é que as reformas e todas as notícias, os fatos mesmos de uma economia melhorando com a inflação caindo, taxa de juros caindo, isso dá aos empresários executivos, primeiramente, um pouco mais de confiança numa estabilidade do mercado da economia. Porque acho que todo mundo sabe, que entende um pouco da economia, que a confiança gera emprego. Não necessariamente é o mercado melhorando, mas é a confiança que tem que existir no mercado. E isso eu acho que com os acontecimentos ultimamente são muito positivos para ganhar confiança no mercado brasileiro. Sacate. Bom, a PageGroup tem uma atuação bem abrangente no Brasil. Dá para dizer quais são os setores que começam a demonstrar, se é que existe algum que já tenha um sinal mais robusto de recuperação? Acho que a economia e o Brasil, ele mesmo na crise, teve setores também que não caíram. Acho que é importante também mencionar. Eu acho que o setor, por exemplo, de saúde, onde o Brasil necessita muito investimento ainda, tem um espaço enorme e o mercado está em desenvolvimento. Então, é um setor que não caiu na crise, foi saúde, por exemplo, e uma área como TI, por exemplo, né? Você tem uma transformação das empresas, uma digitalização de empresas acontecendo, que gera empregos novos. Né? Você fala mercado digital, mercado de TI em geral, normalmente são empregos novos sendo criados de tecnologias que não existiam 2, 3 anos atrás. Então, isso é já a parte boa. O Brasil está avançando muito forte nisso, né? E setores que estão começando a retomar, que eu acho que é a parte boa, é infraestrutura, principalmente energia. Né? É mesmo? A gente sente um investimento vindo do exterior, mas também aqui no Brasil, pelos fundos, com bastante interesse em pegar esses grandes projetos de infraestrutura para a parte de energia. Saúde já mencionei, e tem uma boa notícia que o setor de varejo, né, pela confiança, o consumo deve aumentar, então muitos varejistas estão antecipando já com investimentos em contratações para garantir que eles vão aproveitar essa retomada do Brasil, principalmente
programada para o segundo semestre. Esses são setores, então, que a gente pode dizer onde o cenário é mais favorável, obviamente, mas tem também alguns setores que têm mais dificuldade de recuperação, né? Por exemplo, na indústria, diversos setores da indústria automobilística, por exemplo. Acho que imagino que o setor de serviços também ainda tem alguma dificuldade. Normalmente o setor de serviço é o último que é impactado pela crise, porque é cíclico. Então, primeiro, a empresa de consumo, depois a indústria, cai a produção, depois todos os fornecedores dessa indústria, que normalmente é empresa de serviços, né? Agora, a parte boa da indústria, a gente sentiu uma retomada na região interior de São Paulo, que é Campinas, por exemplo, que é muito industrial. Sentimos esse trimestre, primeiro trimestre do ano deste ano, já primeiros sinais de retomada, igual para o sul do país, Porto Alegre, Curitiba, todos os estados do sul. Quer dizer, a indústria retomando mostra que a confiança existe, que a produção é elevada, que vai gerar empregos e aos poucos o consumo também vai subir. Então, eu estou bastante otimista em relação ao cenário de empregos, indústria e depois os serviços também voltam a crescer. Mas você citou regiões mais ricas do país. Né? Para as regiões mais pobres, o cenário ainda é... O Nordeste, por exemplo. Exato. Todo mundo sabe que Rio, antes de falar do Nordeste, foi impactada pelo mercado de petróleo internacional. Sim, é muito dependente e todos os outros mercados que são muito consolidados e centralizados no Rio, com mineração também. Lá sentimos também uma retomada já. Então, o mercado de oil and gas, petróleo, muitas empresas internacionais estão se aproveitando para o preço ainda baixo, para investir no Brasil, para ocupar seu espaço nesse mercado. Norte e Nordeste, eu diria que é a única região que a gente sente que não iniciou uma retomada ainda para a economia e com geração de empregos. Isso tem a ver com o consumo que caiu a mais do que nas outras regiões e estados no Brasil, nos últimos 3 anos de crise. E também é um mercado com menos presença de multinacionais, né? Quando você tem uma empresa multinacional durante uma crise, você tem acesso a uma linha de crédito interno da matriz, né? Uma empresa nacional, empresários nacionais, eles não tiveram acesso a crédito nos últimos anos aqui no Brasil, ou a um preço muito alto, né? Que impactou muito a geração de caixa, né? Cash flow dessas empresas, e com isso eles tiveram que reduzir mais do que a média no Brasil. Então, lá vai ter um delay, né? Um atraso na retomada, pelo consumo crescendo, a confiança crescendo, porque tem muito a ver com a taxa de juros. Queria entrar aqui na seara das reformas. Você tocou bem rapidamente nelas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Mas antes de ali algumas perguntas mais específicas e tal, o Sacati também vai conduzir essa parte, queria fazer uma pergunta mais genérica, porque você é holandês, né? Tem toda uma experiência, muitos anos aqui no Brasil, mas é holandês. Quanto tempo no Brasil mesmo? Vou fazer 14 anos. 14 anos. Já pegou bastante crise, já bons momentos e maus momentos, né? Sim. Exatamente. E também a empresa, né, a Page Group é uma empresa mundial, vamos dizer assim. Que olhar você tem, por exemplo, para o que aconteceu recentemente no Brasil, no aspecto das greves que vieram na esteira de toda uma troca de governo, agora a apresentação das reformas, mas especificamente da greve. Na sexta-feira, por exemplo, né, o país teve ali uma grande confusão nas ruas, uma mobilização ali relativa das pessoas contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Eu queria um olhar até de fora, de quem tem a experiência, né, e todo o conhecimento, o know-how lá fora. Acho que a primeira coisa a dizer a isso, acho que eu fico feliz que o povo brasileiro pelo menos está manifestando alguma coisa que seja contra ou a favor das reformas, não importa tanto para mim. O importante é que a democracia está ganhando força no Brasil, que em outras décadas não existia. Então acho que isso é parte boa, porque faz parte do desenvolvimento de um país jovem como o Brasil é. Com grande potencial, com certeza, mas ainda jovem na questão de estrutura, né? E eu fico também muito contente que as reformas são muito importantes para a economia, né? Eu acho que o povo mostrou interessado a favor, né, a maior parte do povo, as reformas. E fazem muito bem pelo país no médio e longo prazo, né, porque é necessário. Agora, é muito bom para pessoas que são contra também manifestar isso, não tem nenhum problema com isso, eu acho que faz parte. Agora, é importante também saber que a economia não foi impactada com tanta força, né? As pessoas continuaram a trabalhar
eu vi que muitas empresas e pessoas não vão ser impactadas pela greve. Vamos mostrar que a economia é mais importante que a greve. Então, isso foi muito, muito legal, a força do povo querer mostrar, seja a favor ou contra, mas o país continua a operar. Né? Isso já foi diferente. Você é especialista em mercado de trabalho. Do ponto de vista da legislação trabalhista brasileira, como é que você vê essa atualização? Em relação, até em comparação com outros países. Né? Exatamente. A comparação, de novo, Brasil é país jovem. Né? Tem muita coisa para aprender ainda. E é muito cíclico também, né? Então, acho que você comentou, eu sou holandês e o mercado na Europa, principalmente na Holanda, o mercado de trabalho e as leis trabalhistas são extremamente flexíveis lá, né? E a gente pode aprender um pouco disso, talvez, para o Brasil. Essa experiência. A experiência e, propriamente, os prós e cons também de uma lei mais flexível, né? Eu acho que o mercado brasileiro, ele precisa uma flexibilização da lei trabalhista para deixar as empresas mais à vontade de contratar e saber lidar com altos e baixos, conjunturalmente falando, mas também nas horas do dia que você tem talvez mais demanda ou semanas mais demandas do que outras. Então, essa flexibilização do mercado de trabalho, ele é muito importante para o crescimento e pela competitividade do mercado brasileiro no cenário global. Você consegue dar exemplos? Porque, enfim, esse foi um dos pontos mais polêmicos, né, que é a chamada a jornada intermitente, que é o trabalho que não demanda necessariamente as 8 horas diárias, Sim. 44 horas semanais. Em que exemplo, de modo prático, em que situações isso pode ser favorável para as pessoas que não têm um emprego hoje, que eventualmente consigam se qualificar? Eu acho que pelo principal ponto eu não acho que tem um ponto específico que vai aumentar o número de emprego, por exemplo. Eu acho que é principalmente a confiança e a flexibilidade que o empregador tenha com essas leis a contratar pessoas mais rápidas, mais fáceis. Então, no mercado de varejo, por exemplo, uma empresa de varejo que tem horas no dia que a loja recebe mais visitantes ou clientes do que em outras, você tem nessa flexibilidade, eu acho que favorece bastante. Mas também, por exemplo, de aumentar de 6 para 9 meses o poder de contratar uma pessoa temporariamente. Sim. Eu acho que isso aumenta a possibilidade de uma pessoa, em 9 meses, mostrar seu potencial e conseguir uma efetivação nessa própria empresa, por exemplo. Então, o cenário te dá mais flexibilidade e mais vontade para as empresas a contratarem pessoas. Do ponto de vista até do recrutamento, vamos dizer assim, que dica que é possível dar hoje para quem está precisando se recolocar, por exemplo, dentro desse cenário que a gente está comentando? O cenário é engraçado. O mercado de candidatos, a gente chama disso, o mercado de candidatos, o mercado de trabalho, ele é extremamente competitivo hoje. Por quê? As empresas, como tem muita gente qualificada e boa disponível no mercado, isso gera mais concorrência entre os candidatos para cada emprego, né? Isso faz que o candidato tem que se preparar, deveria se preparar muito melhor para uma entrevista, seja com uma empresa recrutadora ou com o nosso cliente, por exemplo, né? Com a empresa onde a pessoa deseja trabalhar. Hoje todo mundo tem muito acesso a informações, né? Via internet, via redes sociais, via outros caminhos. Então, você tem todas as possibilidades para se preparar muito bem. Antes de se preparar bem para uma entrevista, eu recomendo que faz uma auto-reflexão para você saber muito bem qual o seu próprio diferencial. Né? O que te diferencia do seu concorrente candidato. E a segunda dica é você focar muito bem o que você quer. E para você focar no que você quer, seja setor, empresa, cargo, posição, você tem que fazer uma lista do que você não quer. Né? É mais fácil para você chegar no onde que você quer. E aí, com isso, aplicar para as vagas que fazem sentido para você, com seu perfil, com suas competências e behaviors que você tem, para você se diferenciar naquele processo de emprego. Porque aplicar para muitas vagas hoje não é recomendado. Eu seria muito focado e priorizando as vagas que realmente você tem a maior chance de passar. Em tempos aí de redes sociais, você citou agora há pouco as redes sociais, qual é o papel delas aí no recrutamento? Rede social, para a gente, primeiro, é uma ferramenta para atração de pessoas. Né? Então, a gente tem uma possibilidade para postar posições, né, dos nossos clientes. E a gente faz também post para projetos com bastante urgência, principalmente na área de varejo, por exemplo. Vocês usam só o LinkedIn ou outras redes também? Outras redes também. A gente usa
quase todas as redes sociais, dependendo da posição ou do projeto que a gente tem, ou da região, por exemplo, que a gente tem uma demanda. Então, funciona para a gente como ferramenta de atração e interação com o candidato, fazer filtro e fazer processo de seleção. A gente, inclusive, faz web chats, né? Então, a gente convida candidatos a participar, às vezes, de um projeto e perguntar diretamente para o cliente, o presidente da empresa, nosso cliente, perguntas. E também como LinkedIn, uma fonte de candidatos para a gente global, porque tem alguns mercados, inclusive, que a gente busca pessoas que podem trabalhar na Ásia, ou na Europa, ou na África, ou nos Estados Unidos. Então, a gente faz buscas globais, locais, e as redes sociais nos ajudam a encontrar candidatos e interagir com o candidato. Muito bem, então é uma bela dica, afinal de contas nós estamos ao vivo pelo Facebook neste momento. Sacate, tem mais alguma questão? Sim, queria perguntar até uma coisa mais curiosa, assim, pegando o perfil médio do profissional brasileiro que deseja se recolocar no mercado. Tem algum ponto em que você, pela experiência que você tem, que o candidato o brasileiro médio precisa mais se aperfeiçoar, que é uma característica, uma qualidade que o empregador procura e que nem sempre o brasileiro tem, que vale a pena prestar atenção? Um brasileiro se vendendo para um brasileiro, isso pode até dar certo, né? Porque é uma cultura falando com a mesma cultura. Só que a gente tem hoje, ou muitos fundos investidores estrangeiros nas empresas brasileiras, ou você lida numa parte do processo seletivo com um gringo como eu, ou até um gringo que tem menos experiência com o brasileiro como entrevistador. Aí vale tomar muito cuidado com a maneira que você se apresenta e não, a gente chama em inglês de oversell, né? Então, fala menos, fala o que é relevante e tenta não fazer um oversell ou show off na entrevista para mostrar quanto você é bom, porque tem certas culturas, seja orientais, seja Inglaterra, alemão, holandês, inglês, que ele valoriza mais conteúdo do que a parte emocional. Muito bem, quero agradecer então ao Gil Van Delft mais uma vez, do Page Group. Obrigado pela gentileza. Imagina, prazer meu. Sacate, obrigado. Obrigado também, Silvio. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o Giro Veja, os destaques desta terça-feira. Até amanhã. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-ministro José Dirceu. Ele foi condenado 2 vezes no âmbito da Operação Lava Jato e está preso desde agosto de 2015 em Curitiba. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram a favor da soltura de Dirceu. Já o relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, e o ministro Celso de Mello foram contra. O Rio de Janeiro está em estado de atenção desde a manhã de hoje. Uma guerra entre facções criminosas resultou em 40 pessoas presas, 6 feridos, além de 8 ônibus e um caminhão queimados. Vias principais da cidade foram interditadas e 3.000 crianças ficaram sem aula na Zona Norte por causa dos ataques. Música. O cantor Bruno Mars anunciou que vai fazer 2 shows no Brasil em novembro. Ele estará no Rio de Janeiro no dia 18 e em São Paulo no dia 22. A última vez que Bruno Mars passou por aqui foi em 2012. Ainda não há informações sobre os preços dos ingressos, nem dos locais das apresentações. Essas e outras notícias você encontra em veja.com.